Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações desse universo de banco de dados Oracle, tanto para quem está iniciando, quem está no nível intermediário, quem está no nível avançado, sempre com temas de certificação sendo mostrados na prática, tanto com projetos reais. Então, nosso objetivo é estar compartilhando realmente informações do campo de batalha com vocês, beleza? E hoje eu estou trazendo uma dúvida que eu recebi recentemente, de quem participou dos nossos workshops, né? A gente tem feito workshops todos os meses. Se você não está ligado, cara, se inscreva aqui no nosso canal, habilite as notificações para você não ficar de fora dos workshops, porque normalmente nesses podcasts aqui a gente consegue tirar dúvidas, trazer conceitos, dar dicas, mas nos workshops a gente consegue abrir a tela e fazer juntos. Então se prepare realmente, porque inclusive nessa semana está rolando uma imersão, tá? Então se cadastre lá no nosso canal do YouTube, habilite as notificações que a gente entrando ao vivo, você vai ser notificado se você habilitar o sininho por lá, beleza? E vamos lá, pessoal. A dúvida que eu quero responder hoje é: qual que é a melhor estratégia de estudo para fixar o conteúdo, tá? É uma dúvida muito relevante, que eu acho que é fundamental para a gente poder dar algumas dicas de como, baseado na nossa experiência, né? Como que a gente consegue realmente absorver um conteúdo. Eu quero trazer para vocês essa pirâmide de William Glasser, tá? Basicamente, ela é um pilar que nós temos hoje na DBOCM para a gente poder estruturar todo o nosso material dos nossos treinamentos, tá? Então, a gente sempre utiliza essa pirâmide para você ter um melhor aproveitamento, para que a gente consiga realmente absorver melhor o conteúdo, tá? Sobre estratégia, qual que é a melhor estratégia, né? Essa que a gente utiliza, que a gente considera mais interessante, tá? Você pode analisar aquilo nesse vídeo aqui que a gente está gravando, analisar se faz sentido, tá? E, se possível, fazer algumas adaptações para a sua realidade, caso seja interessante. Mas essa é a estratégia que a gente utiliza para poder fixar o conteúdo. E o que essa pirâmide de William Glasser ela fala, tá? Basicamente, quando você lê alguma coisa, você normalmente absorve 10% daquilo que você lê. Então, não é porque você lê um livro do Steve Jobs que você aprendeu tudo que o Steve Jobs fez e tem aquele conhecimento. Não quer dizer que você aprendeu tudo, tá? Então, essa é uma grande realidade, tá? E quando você está escutando alguma coisa, você absorve normalmente 20% daquilo que você escuta. Então, quando a gente está falando de um ambiente de podcast, por exemplo, se você não utiliza as plataformas de podcast, recomendo muito que utilize, tá? Inclusive, a DBOCM está em todas as plataformas de podcast, como Apple, Spotify, Google, Podcast Addict. Então, assine lá a DBOCM e lá você pode escutar a gente discutir esses temas. Inclusive, esse conteúdo ele vai para o nosso podcast sobre estratégia de estudo para fixar o conteúdo, tá? Então, quando você estuda, você tem a possibilidade realmente de absorver 20% daquilo que você está ouvindo. Quando você vê alguém fazendo, você está observando de fato alguém fazendo, você tem a capacidade, né, de absorver 30% daquilo que você está vendo, tá? Então, existe também esse nível. E 50% você consegue atingir quando você está vendo e está ouvindo, tá? Então, muitas vezes, nesses workshops, né, nessas imersões, masterclass, maratonas que nós fazemos no nosso canal, você tem a possibilidade de ver a gente está fazendo e de estar ouvindo, tá? Então, nesse nível, você consegue absorver até 50% de aprendizado, tá? Isso é uma estimativa, não que seja totalmente verdade. Cada pessoa tem a sua particularidade, às vezes está absorvendo mais, às vezes está absorvendo menos. A gente tem que entender que existem particularidades, mas eu acredito muito nessa linha, realmente, que quando você vê e ouve, você consegue chegar até no máximo 50%. Quando a gente chega em 50%, a gente está na metade da pirâmide, nessa pirâmide de William Glasser, que muitas vezes é citada como a pirâmide do aprendizado. E quando você chega em 50%, é considerado aprendizado passivo, tá? E o que é o aprendizado passivo? Você não tem interação direta ali de estar colocando a mão no massa. Você está simplesmente passivamente ouvindo, ou lendo, ou escutando, ou vendo algum tipo de conteúdo, tá? Então, isso é considerado um tipo de aprendizado passivo. E quando que você tem o maior nível de compreensão e aprendizado de um conteúdo? Quando você desce para a parte de baixo da pirâmide, que é 70% quando você discute com outras pessoas. Então, se você está no formato de comunidade, que é o que nós fazemos dentro dos nossos workshops, de você se cadastrar na imersão Oracle Database e tá lá no chat, lá,
com 70 pessoas, com 100 pessoas, discutindo, trocando ideias, falando o que pensa, às vezes uma pessoa ajudando a outra. Inclusive, nós criamos um elemento dentro dos nossos workshops, que é uma comunidade no Facebook. Então, quando você está participando, você pode, depois que terminar a aula, você pode continuar discutindo lá na comunidade do Facebook, postar o print da tela com o erro que está dando, e a gente consegue trazer esse ambiente de conversa, de pergunta, de fato, de discussão, que a gente acredita, né, realmente que o processo de debater, de discutir, uma discussão saudável, é claro, né, ela sempre é muito proveitosa, porque muitas vezes isso vai trazer para você a dúvida de outras pessoas, pode ser a sua dúvida, e muitas vezes isso ajuda bastante quando você está em processo de comunidade, tá? Então, 70% é quando você discute com outros, beleza? 80% quando nós fazemos. Então, se você vê a gente executando ali laboratórios reais, criando um banco de dados, recuperando tabela, criando um PDB, migrando da arquitetura não CDB para CDB, migrando do Oracle 18 para o 19, tudo isso, você vendo, você está de forma passiva. Então, você tem um nível de aprendizado passivo. Mas se você pega aquilo, os desafios que a gente coloca nos workshops, e faz, e executa, e coloca a mão na massa, aí, cara, você tem um nível de aprendizado muito maior, porque você está fazendo também. E muitas vezes, quando você está fazendo, você tem erros. Você vai chegar lá, cara, vai apertar um comando, putz, deu erro. E agora? Às vezes você esqueceu um comando, às vezes você não entendeu uma coisa direito, às vezes você tinha que ter feito um procedimento específico antes, que era um pré-requisito. Então, quando você faz, cara, o seu nível de aprendizado vai para um outro patamar. Você realmente tem um nível de aprendizado muito maior, que a parte de baixo da pirâmide já é considerado aprendizado ativo, tá? Então, quando você está discutindo com outras pessoas e quando você está fazendo, cara, é um outro nível. E o maior nível de aprendizado é quando você ensina outras pessoas. E na DBOCM a gente incentiva muito você ensinar outras pessoas, tá? Primeiro, você vai estar fortalecendo a sua rede de networking, tá? Então, sua rede de contatos, e isso acontece, né, gerando valor para as pessoas, tá? Então, quando você ensina outras pessoas, muitas vezes você está dentro da comunidade de um workshop específico da DBOCM, cara, o cara está com erro, vai lá, ajuda o cara. Você vai estar reforçando os conceitos, você vai estar gerando valor para as pessoas, o cara vai lembrar de você, às vezes pode ser um contato, cara, que pode te indicar para uma vaga específica, tá? Então, esses são pontos importantíssimos. Quando você ensina para outras pessoas é quando você mais aprende. E a grande verdade é que nós aqui da DBOCM, eu, Ricardo, JP, que somos os instrutores aqui da DBOCM, nós somos os que mais aprendemos aqui. Por quê? A gente está realmente preparando todos os materiais, todas as semanas preparando aulas, a gente está explicando, a gente está resumindo, estruturando, a gente está elaborando aqui materiais para que a gente consiga passar esse conteúdo para vocês. E nós somos o que mais aprendemos aqui, trazendo conteúdos diários no canal da DBOCM, tá? Então, se você quer partir para um nível de aprendizado alto, eu considero que todo profissional sênior, o cara que chegou no nível, assim, sênior, ele tem que estar orientando outras pessoas, à frente um pouco mais de projetos, líder técnico, e ele tem que estar ensinando outras pessoas. Se o cara é sênior, ele tem que estar ensinando outras pessoas, tá? Então, existem até algumas teorias, né, que você só sabe alguma coisa de verdade quando você tem a capacidade de passar esse conhecimento para alguém e as pessoas conseguirem compreender o que você está falando, tá? Então, muitas vezes é um bom teste para você entender até que nível você realmente entende aquela solução. E toda a metodologia da DBOCM ela é baseada nessa pirâmide de William Glasser. Então, a gente acredita que focar bastante nessa parte de baixo da pirâmide, de ter esse momento de interação, lá nos nossos grupos de alunos, né? Quem é aluno da DBOCM sabe que nós temos uma comunidade no Facebook. Muitas vezes o pessoal me chama no privado pedindo ajuda. Cara, coloca lá na comunidade de aluno. Muitas vezes a sua dúvida é a dúvida de outras pessoas. Você pode estar ajudando as pessoas. E lá a gente está compartilhando com todo mundo. Então a gente acredita muito no poder da comunidade, que juntos nós somos muito mais fortes, a gente consegue ir muito mais longe. Muitas vezes a gente está correndo sozinho numa direção, a gente pode se sentir cansado, a gente pode se sentir desanimado, a gente pode parar no meio do caminho. Mas se a gente estiver em formato de comunidade, com várias pessoas apoiando, um incentivando o outro, um ajudando o outro, cara, essa jornada se torna muito mais fácil e muito mais agradável, tá? Então, é isso que a gente acredita, é nisso que a gente realmente planta aqui na DBOCM para que a gente consiga crescer juntos, tá? E isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Teve a pergunta de qual que é a melhor estratégia de estudo para fixar o conteúdo. Nós baseamos totalmente nessa estratégia de você reunir materiais teóricos, materiais práticos, temas da prova de certificação, projetos reais,
Tá? Então a gente pega esses elementos para pegar aquele lance da teoria. A teoria é importante? É claro. Entender o conceito é importante? Sem dúvida. Você não vai dirigir um carro sem saber onde que freia, onde acelera, onde que dá seta. Mas se tiver só a teoria sem a prática, também fica muito solto. Muitas vezes você não vai conseguir aprender de forma completa. Tá? Então a gente tem que entender que tem que existir o equilíbrio. Não dá para o cara ser só prático também e não entender aquilo que está fazendo, e não dá para o cara ser só teórico, slide, e nunca ter colocado a mão na massa. Então a gente acredita muito nas nossas metodologias que a gente consegue estudar para certificações adquirindo experiência, a gente consegue estudar para certificações simulando projetos reais, e a gente monta todo esse ambiente para que a gente consiga proporcionar para vocês um formato de bootcamp, cara, de campo de batalha, para que você aprenda realmente vendo a coisa acontecer, fazendo, colocando a mão na massa, se desafiando, trocando informações, interagindo no formato de comunidade e tendo aulas com a DBOCM todas as semanas, onde a gente consegue realmente trazer muito conteúdo de qualidade para levar a sua carreira para o próximo nível, beleza? Então, essa é a estratégia de estudo que a gente utiliza para poder fixar o conteúdo. Muitas vezes você olha uma questão da prova de certificação, você fala assim, pô, eu já executei aquilo, eu já fiz, eu já testei, eu sei como que funciona, eu entendi o conceito, executei na prática, então eu tenho total segurança para poder fazer uma prova de certificação, tá? Então a gente acredita que essa realmente é a melhor estratégia. Hoje nós temos mais de 700 alunos que têm seguido essa estratégia, que estão tendo resultados, que estão crescendo profissionalmente, que estão tendo excelentes salários e que estão conseguindo crescer profissionalmente. E se você quiser também crescer profissionalmente junto com a DBOCM, cara, participe da imersão Oracle Database que está acontecendo essa semana, tá? Estou colocando o link aqui na descrição e nos comentários para que você participe. E nesse evento você tem a oportunidade de estar estudando com a gente cenários reais, projetos na prática, para que a gente consiga te ajudar a evoluir na sua carreira profissional, beleza? Então, isso que eu queria trazer para vocês nesse podcast de hoje. Fique ligado que toda semana está rolando vídeos novos aqui no canal da DBOCM e também essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Então, assine a DBOCM lá para você não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos, beleza? Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Valeu!